Olá, estudantes. Nosso tema agora é estresse. Vamos falar dos vários tipos de estresse, né? Os estresses abióticos, seca, salinidade, inundação, temperatura. Vamos falar de alguns desses estresses. Nós só queremos salientar que quando nós falamos de salinidade aqui, nós não tratamos de salinidade no solo, nós não tratamos de nada relacionado ao solo com relação à salinidade. Nós estamos nos referindo ao uso de água de baixa qualidade, que é uma realidade mundial. Usar uma água de baixa qualidade na agricultura, uma vez que a agricultura despende muita água. Então, quando nós falamos de salinidade, nós estamos falando da possibilidade de uso de água salina, água com diferentes condutividades elétricas ou água com maiores condutividades elétricas. Então, eu dispenso qualquer discussão, qualquer comentário a respeito de salinidade no solo. Nós não salinizamos o solo e não trabalhamos, por exemplo, aqui com solo salino. Nós trabalhamos com a possibilidade de uso de água de baixa qualidade. Fábio, isso pode acarretar na salinidade no solo posteriormente? Pode. Mas aí entra outra linha de pesquisa e outro tipo de discussão a respeito da salinidade no solo. Apesar dos efeitos nas plantas poderem ser semelhantes com o uso da salinidade da água salina que ocorreu anteriormente. Tá? Então, nós falamos de água de baixa qualidade, é realidade mundial, viu? Não é realidade só do Nordeste, só de Sudeste, nem de qualquer outra região. É realidade do Centro-Oeste, de qualquer local do mundo. Uma conscientização quanto ao uso da água e muitas vezes, em muitos períodos do ano, é necessário economizar água por conta dos reservatórios. E essa economia de água ela deve ser constante ao longo de todo o ano, mas em determinado momento ela tem que ser muito mais intensificada. E essa discussão vai de encontro ao uso de água de baixa qualidade. É uma grande economia na agricultura se a gente puder utilizar espécies que sejam tolerantes à salinidade, à água de baixa qualidade. Então a gente começa com esse conteúdo de estresse e a gente define logo o que é estresse, né? O que é o estresse, né, para a planta? A gente costuma dizer que a deficiência hídrica é um estresse, né? Reduz a disponibilidade de água no solo é um estresse. Mas a deficiência hídrica não é um estresse. O estresse é o que a deficiência hídrica causa. O estresse é um desvio no crescimento e desenvolvimento vegetal. Um desvio negativo em relação à condição normal, a uma condição adequada. Há um desvio no metabolismo vegetal, um desvio no desenvolvimento vegetal, um desvio negativo em relação a uma condição ótima, uma condição adequada. Então, dessa forma e nessa linha de pensamento, nós podemos concluir o simples fato de reduzir a disponibilidade de água no solo não quer dizer que é um estresse. A planta pode ser tolerante àquela condição de redução de disponibilidade de água no solo e produzir de forma satisfatória, sem perda significativa de produtividade. Com isso, o simples fato de reduzir a disponibilidade de água no solo não quer dizer que é um estresse. Porque tem plantas que são sensíveis, tem plantas que são tolerantes. O estresse é o que a redução da disponibilidade de água no solo causa. Então, vários tipos de estresse, né, relacionados aos fatores do ambiente. Seca, salinidade, luminosidade, frio, congelamento, inundação, a condição anaeróbica com falta de oxigênio, calor. Isso resulta na produção de espécie reativa de oxigênio, que tem uma importância muito grande para a planta, afeta decisivamente o crescimento, o desenvolvimento, a produtividade e a transdução de sinais de resposta ao estresse. O primeiro estresse que nós vamos falar é o mais importante de todos, né? É o déficit hídrico, é a seca, é um tipo de estresse muito comum em diversas regiões agrícolas do mundo. Então é um estresse muito discutido, é alvo de programas de melhoramento para diversas espécies, é alvo de estudos aprofundados de inúmeros melhoristas, de inúmeros fisiologistas. Então várias linhas de trabalho, é alvo de estudo de pessoas que trabalham com a ciência do solo, que trabalham na área de irrigação e outras. Então é um estresse extremamente importante em que a gente vai tentar aprofundar, dar um nível de profundidade suficiente para que o estudante de graduação compreenda. Então observe que o déficit hídrico, né, que tem esse aspecto feio, né, esse aspecto de abandono, esse aspecto de tchau, né, de até logo, esse aspecto de que as coisas não vão bem. A seca atinge cerca de 41% da superfície terrestre, onde vive 35% da população. Atingir 41% é muita coisa, é quase metade da superfície terrestre, né?
O semiárido corresponde a 53% do Nordeste brasileiro. Metade do Nordeste brasileiro é semiárido. O cerrado corresponde a 22% do território brasileiro. Possui estações definidas: chuvosa de outubro a abril, com 90% das precipitações, e a seca que vai de maio a setembro. E aí não precisa fazer conta muito difícil, não precisa usar calculadora para saber que nesse período só 10% das precipitações ocorrem, né? Então existe um período seco no cerrado, existe um período em que a precipitação ela é escassa e que as plantas que estão no campo sofrem estresse. É óbvio que no cerrado produz muita soja, produz muito sorgo, produz muito milho, que são espécies que entram no campo muitas vezes quando tem um certo período, uma certa umidade no solo. No entanto, tem outras espécies perenes. Existe no cerrado também locais de reservas em que tem espécies perenes e que está lá no campo nesse período em que tem só 10% de chuva, né? Então tem um período seco. Então, nós já falamos na parte de água no solo que o potencial hídrico na capacidade de campo varia de menos 0,03 a menos 0,01 megapascal. E que o ponto de murcha permanente é menos 1,5 megapascal. Tá? O ponto de murcha permanente refere-se a uma condição em que a planta murcha ela não consegue mais extrair água do solo, solução do solo em quantidade suficiente para se manter em adequado desenvolvimento, em adequado metabolismo, em adequado crescimento. No entanto, esse ponto de murcha permanente, por se referir à planta, ele é muito relativo, porque a planta de alface com menos 1,5 pode ter dado tchau, mas a planta de eucalipto ainda não está nem sentindo cócegas. Então, é um valor que é importante para a gente saber que a água no solo está em menor disponibilidade em relação à capacidade de campo, mas não é uma verdade absoluta para fechar os olhos e dizer chegou em menos 1,5, pode botar a mala nas costas e ir embora porque tem que abandonar o local. Não, não é assim, tá? Não é assim. Então, a seca, né, é responsável por um importante processo, um importante fenômeno social do Brasil, né, que é o êxodo rural. É o termo pelo qual se designa a migração do campo para centros urbanos. É a ocorrência de forma mais intensa entre 60 e 90, 1960 e 1990, já nos períodos mais próximos da nossa atualidade, já ocorreu, né, e ainda ocorrendo o processo contrário, né, as pessoas retornando para as regiões agrícolas. E nós temos no Brasil uma região conhecida como polígono da seca, né, em que as precipitações são menos de 1.000 milímetros anuais, né, inferiores a 750 milímetros e bem inferior. Se você pegar, por exemplo, a precipitação de Petrolina, lá em Pernambuco, uma importante região produtora, né, de frutas, né, a precipitação de Petrolina, que tem a produção de frutas graças ao São Francisco, né, uma bênção de Deus que aquele rio passa lá, porque Petrolina não coloca no rio a água que tira, mas a precipitação de Petrolina, nessa cidade de Petrolina, em um ano, é menor do que a precipitação em 2 meses aqui em Ipameri, em Goiás. Para você ter ideia, uma região que é uma região produtora de fruta, uma região muito promissora do ponto de vista agrícola, com produção para exportação, ela tem uma precipitação muito menor do que uma região também agrícola, importante na exportação de grãos. O que chove em 2 meses em um é referente ao que chove em um ano em outra. Então, tem meses aqui de janeiro que chove o que é referente a um ano em Petrolina. Então, é algo bem diferente em termos de Brasil. Se você analisar a diversidade em nível de Brasil, é muito grande. Isso não é para engrandecer Goiás e para menosprezar Pernambuco. Não é para engrandecer Ipameri e menosprezar Petrolina. É para te mostrar somente a grande diversidade de clima e a grande diversidade de precipitação no Brasil, né? E quando eu falo diversidade, principal, eu falo em relação à intensidade. O quanto que chove muito aqui e pouco lá. Tá? Então, muitas dessas variações nas precipitações que estão ocorrendo ao longo dos anos para um mesmo local, então você pode considerar o mesmo local e as variações que estão ocorrendo, tem uma relação também com as mudanças climáticas, que a discussão é profunda com relação a
a esse tema. O painel intergovernamental de mudanças climáticas lança relatório constantemente a respeito dessas mudanças. Acredita-se que a temperatura aumente em torno de 0,2 graus por década. E isso dá uma mudança muito, mas muito grande ao longo de 100 anos e modificações muito grandes em nível de clima. Tá? Então a gente costuma viver presenciar regiões que têm inundações frequentes, regiões que têm secas frequentes, eventos extremos frequentes, seca muito intensa, inundação muito intensa. Então a verdade é que ao longo dos anos a gente pode observar que a temperatura do globo tem aumentado, né? A temperatura tem aumentado, como essa figura mostra aí, de 1860 a 2000. Observamos também os gases que intensificam o efeito estufa, né? Como a concentração de CO2 e a concentração de metano. Então tem aumentado ao longo dos anos, e esse efeito estufa aí que você vê em outras disciplinas, principalmente na disciplina de agroenergia, né? Que voltou a fazer parte da matriz aqui da Universidade Estadual de Goiás, Campus do Palmeri. Você vê direitinho essa parte do efeito estufa aí, que te dá um embasamento maior. Mas aqui, por vez, é interessante você compreender que muito dos acontecimentos em termos de seca podem estar relacionados também, não serem oriundos, a seca é oriunda do efeito estufa, mas podem ser acentuados, intensificados pelo efeito estufa. Tá? Então vamos falar de alguns danos causados pela seca. Eu quero falar principalmente do crescimento. Tá? O primeiro sintoma do déficit hídrico nas espécies vegetais é a redução do crescimento. O primeiro sintoma do déficit hídrico é a redução do crescimento. Observe na fórmula aí que a taxa de crescimento é dada pela extensibilidade da parede, pelo potencial de turgor, né, e pelo limiar de amolecimento, que é o turgor abaixo do qual a parede resiste à deformação. Então, observe que, numa condição de déficit hídrico, né, o protoplástico que não está com um volume muito alto, ele não pressiona a parede, e a parede, mesmo estando relaxada, se ela não é pressionada, o crescimento não ocorre. Tá? Então, é possível observar que, numa mesma planta, pode ter folhas de diferentes tamanhos. Folhas que surgiram no período seco são menores do que as folhas que surgiram no período chuvoso. E dentro de um mesmo ecossistema, podemos observar que existem plantas que têm folhas maiores em relação a plantas que têm folhas menores. E se nós compararmos aí diferentes climas, diferentes regiões, compararmos, por exemplo, a Caatinga com a Mata Atlântica, o Cerrado com a Mata Atlântica, a gente vai observar que na Mata Atlântica as plantas têm folhas maiores, que tem mais água disponível. Tá? Então, isso porque o primeiro sintoma do déficit hídrico é a redução do crescimento. Numa condição de abundância de água, o crescimento não é limitado e as folhas ficam maiores. Além disso, eu quero acrescentar uma outra informação, é que a iniciação da folha, a água é sinal para a iniciação de folha. Significa dizer o quê? À medida que a planta tem água disponível, ela recebe o sinal de que folhas podem ser iniciadas. Então, eu falei do tamanho da folha, agora estou falando da quantidade de folhas. Então, a água é importante pelo tamanho, pela expansão da folha e também pela quantidade de folhas. Danos causados pela seca. Redução do crescimento, redução da área foliar e número de folhas, ou seja, pode ocorrer a senescência, redução da absorção de água e nutrientes, redução da atividade da redutase do nitrato e nitrito. A redutase do nitrato é uma enzima extremamente sensível ao déficit hídrico e, numa condição de déficit hídrico que reduz a atividade e a síntese de novas enzimas, pode afetar drasticamente o metabolismo do nitrogênio. Incremento no crescimento de raízes é afetada pela seca. Pode ocorrer o incremento do crescimento de raízes, uma vez que a planta identifica que está faltando água no solo, essas raízes crescem a maiores profundidades para que alcance alguma umidade. Redução do transporte de seiva do xilema, redução da abertura estomática e menor influxo de CO2, redução do potencial osmótico e inativação de enzimas, fotoinibição da fotossíntese, danos oxidativos, redução da fotossíntese, redução no acúmulo de biomassa, redução da produtividade de grãos e morte. São alguns dos danos que a deficiência hídrica, o déficit hídrico, a seca pode ocasionar. Então, a planta pode apresentar algumas estratégias para tolerar a seca, né? Maximizar a absorção de água, né? Pode maximizar a absorção de água e pode minimizar as perdas por transpiração. E pode fazer os dois, minimizar as perdas e maximizar a absorção. Então, como que as plantas
se comportam, como que as plantas elas estão diante de uma condição de seca, né? As plantas podem superar a seca por meio do escape. O que é superar a seca por meio do escape? Ela pode superar a seca por meio do escape quando muitas vezes ela antecipa seu ciclo. Pode ocorrer isso com a soja que está no campo nesse momento aí, na nossa região, em muitas regiões do Centro-Oeste. A seca está estabelecida, né? Aqui na nossa região deu uma chuva bem tímida hoje, nessa noite e durante a manhã, mas já tinha mais de 15 dias sem chuva. E se as chuvas não voltarem de uma forma significativa, é possível que essas plantas de soja, tendo água para completar o ciclo, elas antecipem o ciclo, ela escapa da seca severa que pode ser estabelecida num período se ela completasse o ciclo mais tardiamente dentro do período normal estabelecido pelas empresas que desenvolveram esse material de soja. Então, a planta pode escapar da seca antecipando seu ciclo. A planta pode retardar a desidratação, ela pode ter mecanismos que retardam a desidratação, como a redução da transpiração, reduzindo a abertura estomática, com isso transpira menos e aí se mantém hidratada durante o maior período do tempo. Adaptações estruturais, né, principalmente na morfologia, para evitar que essa perda de água ocorra, como por exemplo na cutícula. Pode aumentar a espessura da cutícula ou alterar a composição por meio de substâncias que tornem a cutícula menos permeável. E tem plantas que podem tolerar a desidratação. Então, o potencial hídrico do solo pode baixar, a planta pode baixar o potencial hídrico dela e ela tolerar a desidratação, ficar no estado aí de metabolismo mínimo, para quando a condição ideal for estabelecida, ela retorne. Tá? Então, está aí, logo em cima do slide, está mostrando aí o primeiro distúrbio funcional, a redução do crescimento, nós já tínhamos falado, e nós demos destaque aí para a célula guarda, porque nós falamos aí do retardo da desidratação, que é muito comum em várias espécies vegetais. Aqui eu quero mostrar uma tabela que mostra diferentes espécies na caatinga, né? Todas analisadas ao meio-dia, com estratégias diferentes de sobreviver àquela baixa disponibilidade de água no solo. Então, observe o potencial de água na planta, na folha de baraúna. É diferente do velame, do marmeleiro e da aroeira e da umburana. Se você comparar umburana com marmeleiro, você observa que é uma estratégia totalmente diferente. É como se o marmeleiro ele tolerasse a desidratação ou baixo, não chega a ser uma desidratação, a planta ficar seca, desidratada. Mas é um baixo potencial hídrico em relação a um alto potencial hídrico. A umburana está com potencial hídrico ali muito mais próximo de zero do que o marmeleiro. Eu quero te falar que no mesmo ambiente, as plantas podem sobreviver com estratégias diferentes. Isso é espetacular do ponto de vista ecológico. Significa dizer o que com isso? O que afeta uma espécie pode não afetar a outra. Nós fizemos essa mesma tabela aqui em Ipameri. E nós pegamos várias espécies que estavam em campo quando nós analisamos, espécies cultivadas, espécies arbóreas. Então você observa aí o jacarandá, cássia, pau-brasil, eucalipto, mogno, piqui, café, banana, limão Tahiti, pinhão manso e braquiária. Observe o potencial hídrico, o teor relativo de água, o percentual de água na folha dessas plantas, no mês de setembro, quando tinha 120 dias sem chuvas, tá? Dia 7/7 e dia 8/7, foram obtidas temperaturas mínimas de 4,2 e 4,6 graus. E durante os meses de junho e julho, muitos dias tiveram a mínima inferior a 10 graus Celsius. A temperatura máxima ocorreu em 13/9 e 36,7 graus, nesse ano que nós fizemos essa avaliação. Observe aí, foi em 2019, observe que o jacarandá está com um potencial hídrico totalmente diferente da cássia. O teor relativo de água, não potencial hídrico, teor relativo de água. Totalmente diferente da cássia. Totalmente diferente da banana, da bananeira. Totalmente diferente do pinhão manso. Então observe que no mesmo ambiente as plantas possuem estratégias diferentes de sobrevivência. E nessas estratégias de sobrevivência, nós podemos destacar o metabolismo, né? As plantas possuem metabolismos fotossintéticos diferentes. Nós estamos comparando o abacaxi com milho, com a soja ou com o feijoeiro.
pode ser soja, feijoeiro, né? Na imagem aí, se não considerar a imagem, podemos falar também, não considerando a imagem, pode ser soja, feijoeiro, pode ser algodão, pode ser amendoim. Então, observe aqui ó, que a enzima de carboxilação, a pepicase, nas plantas C4 e nas plantas CAN, é uma enzima que tem alta afinidade pelo CO2, enquanto a rubisco tem uma baixa afinidade pelo CO2. Significa dizer o quê? O estômago da planta C3 tem que abrir mais para o CO2 entrar de uma forma satisfatória, enquanto nas plantas C4 e CAN, os estômatos não precisam estar tão abertos, com isso economiza mais água e podem tolerar seca. Então, quando nós pegamos a eficiência de uso da água, que é a quantidade, o mol de água de CO2 fixado por mol de água transpirada, observe que a eficiência de uso da água é muito melhor nas plantas C4 e CAN do que nas plantas C3. Por que isso? Porque para cada grama de CO2 fixado nas plantas C4, perde 250 a 300 gramas de água. Para cada CO2 fixado na planta C3, perde de 400 a 500 gramas de água. Para cada CO2 fixado na planta CAN, perde de 50 a 100 gramas de água. Também podemos fazer a eficiência de uso da água com relação à biomassa acumulada em relação à água transpirada. Então, ao invés de ser CO2, pode ser a biomassa. Então, tem espécies florestais C4? Tem, tá? Tem. Difícil no nosso ambiente, né, no nosso clima, encontrar. Eu mesmo não tenho conhecimento no nosso clima tropical, mas é possível identificar algumas espécies a nível mundial, espécies C4. Então, tá aí as espécies, destacada aí o nome científico delas, e algumas delas têm importância medicinal, tá? Então, é interessante essa informação para vocês, para o pessoal da engenharia florestal ter um conhecimento a respeito disso. Tá? E aí vocês podem pesquisar a espécie mais profundamente. Aqui nós vamos falar sobre a importância de alguns mecanismos que fazem com que a planta tolere a seca. Um deles é o ajustamento osmótico, talvez um dos mais importantes, tá? Em que a planta se ajusta osmoticamente, ela produz alguns solutos, e esses solutos fazem com que o potencial hídrico da planta fique menor, e esse potencial hídrico da planta menor faz com que se estabeleça um gradiente entre planta e solo suficiente para a planta tirar água do solo. Observe que o solo não estava sem água, ele tinha água, só que estava retida tão fortemente que a planta não conseguia tirar. Não conseguia tirar porque a planta tinha um potencial hídrico maior. No entanto, quando ela se ajusta osmoticamente, ela começa a produzir alguns solutos, tipo prolina, glicina, betaína. Essa planta tem um potencial hídrico menor e esse potencial hídrico menor é suficiente para tirar água do solo. Então você imagina uma célula túrgida que possui um potencial osmótico de menos 1 megapascal. Numa condição de déficit hídrico ocorre perda de 25% do volume. Qual é o potencial osmótico resultante? Observe que o potencial osmótico é o menos 1 que era inicialmente, que multiplica essa perda de 25%, que é 75% de 100. Então observe que o potencial osmótico resultante, ou seja, simplesmente quando a planta perde aqueles 25% do volume, observe que se a planta perde água, reduz 25% do volume da célula. Esses 25% do volume da célula que reduz, faz com que tenha um efeito de diluição, ou seja, perdeu água, ficou mais concentrado. Então o potencial osmótico, que era menos 1, passou a ficar menos 1,33. Só que quando você mensurou no aparelho, isso é o simples cálculo. Quando você mensurou no aparelho, esse potencial osmótico não era menos 1,33, estava menos 1,73, que é o número grande aí. Observe que por simples diluição, deveria estar menos 1,33, mas está menos 1,73, tem mais soluto do que deveria estar. Isso significa que a planta produziu solutos osmoticamente ativos. Tá? Agora você imagine que, hipoteticamente, menos 1,33 de potencial osmótico se referia a menos 1,1 megapascal de potencial hídrico. Quando é menos 1,73 megapascal de potencial osmótico, corresponde a menos 1,5 megapascal de potencial hídrico. Significa dizer o quê? A planta se ajustou osmoticamente, reduziu o potencial osmótico e o potencial hídrico e estabeleceu um gradiente com o solo suficiente para tirar água do solo. Isso é muito bom do ponto de vista de estratégia para tolerar a seca, porque observe que eu já expliquei a maximização da absorção de água no solo. Mas observe também que minimiza a perda, porque uma vez que a planta produz o soluto, esse soluto que se liga à água na planta, na célula, a água para ser transpirada era para se desligar do soluto, agora é muito mais difícil do que antes de produzir o soluto. Porque a ligação água-soluto é muito maior, é via adesão, essa ligação, é muito maior do que a ligação tipo coesão.
Quando a água é transpirada, é rompida a ligação de coesão água a água. Só que agora a água está ligada ao soluto, tem que romper a ligação de adesão, que é muitas vezes maior. Então, note que o ajustamento osmótico contribui para minimizar as perdas e maximizar a absorção. Então, fatores que afetam a perda de água. Aumento na produção de ceras na superfície foliar, espessura da cutícula, desenvolvimento do sistema radicular, área foliar, caules suculentos e queda das folhas. Então, o aumento na produção de ceras na superfície foliar. Observe que muitas vezes a planta pode produzir ceras na superfície da folha. Essa cera pode contribuir para a maior reflexão da radiação. Com isso, contribui menos para aumentar a temperatura da folha. Se contribui menos para aumentar a temperatura da folha, contribui menos para a transpiração. Ou seja, significa dizer o quê? Quando a superfície foliar produz ceras de coloração claras para refletir a radiação, isso contribui para absorver menos radiação e aumentar menos a temperatura da folha e transpirar menos. A espessura da cutícula. Quanto maior a espessura da cutícula, menor a transpiração. O desenvolvimento do sistema radicular. Quanto maior o desenvolvimento do sistema radicular, quanto mais água o sistema radicular alcançar, a planta pode transpirar mais. Mas se o sistema radicular desenvolver menos, tiver menos acesso à água, aí transpira menos. A área foliar, quanto maior a área foliar, maior a transpiração. As plantas de caule suculento, né? O caule suculento funciona como um tampão hídrico e aí pode suprir as folhas para que a planta continue transpirando. E a queda das folhas, né, por meio da senescência foliar, contribui negativamente para a transpiração. Nós falamos de fatores que influenciam nas perdas, agora vamos falar de fatores que influenciam na absorção de água. A aeração, né? A absorção de água ocorre de forma passiva. No entanto, a aeração afeta a respiração, que é a produção de energia. Mas se a absorção não depende de energia, por que a aeração, que afeta a produção de energia, afeta a absorção de água? Porque, por ocasião da deficiência de oxigênio, a respiração passa a ser anaeróbica. Isso já afeta a quantidade de ATP produzida. Afeta a quantidade de ATP porque a respiração é do tipo fermentação. E durante a fermentação ocorre redução do pH do citosol. E a redução do pH do citosol inibe a atividade de aquaporinas, que são as proteínas importantes para a passagem da água nas estrias de Caspary. A temperatura afeta a absorção de água porque a temperatura afeta a viscosidade da água e a temperatura afeta também a permeabilidade das membranas. A profundidade do sistema radicular afeta a absorção, uma vez que o solo seca de cima para baixo. As raízes mais profundas podem encontrar ainda uma certa umidade. E a suberização do sistema radicular também afeta a absorção, que uma vez que o sistema radicular está suberizado, contribui negativamente para a absorção. Então vamos falar agora dos mecanismos de sinalização. A sinalização não hidráulica, que é um mecanismo de antecipação, são as plantas ditas isohídricas. As plantas na condição de déficit hídrico produzem o hormônio chamado ácido abscísico. Esse hormônio é produzido no sistema radicular, ascende para a parte aérea. E quando chega na parte aérea é o sinal de que a planta tem que fechar estômago para economizar água, para se manter hidratada, né? Essa planta fecha o estômago, mantém constante potencial das folhas durante o dia. Ela fechou o estômago, mesmo na condição em que não se estabeleceu o déficit hídrico ainda, mas começou a reduzir a disponibilidade de água no solo, a planta se antecipa. Ela produz aba, fecha logo o estômago e se mantém hidratada. Já na sinalização hidráulica, são ditas plantas anisohídricas, ela não se antecipa, falta água no solo, produz aba, esse aba ascende do sistema radicular para a parte aérea, é o sinal para fechar estômago ou reduzir a abertura estomática. As plantas não conseguem manter constante o potencial das folhas durante o dia. Ela até se protege, mas não consegue manter constante o potencial das folhas durante o dia. Então aqui nós fizemos uma pesquisa a respeito das espécies que são isohídricas e anisohídricas. Observe que o pinheiro é isohídrico. Essa outra espécie aí é Beaucarnia, isohídrica. Eucalipto urocã, isohídrica. Eucalipto grandes, isohídrica. E milho, isohídrica. No entanto, observe que tem um milho também anisohídrico. Tá? Tem o carvalho, anisohídrico, feijoeiro, né, anisohídrico, a soja anisohídrica e o girassol anisohídrico. Então tem uma regrinha para isso aqui,
que toda regra tem exceção, então essa não é diferente. Geralmente, as árvores de florestas úmidas, com secas pouco frequentes, são anisoídricas. Se a seca é pouco frequente, tem água disponível, ela vai se antecipar por quê? Não tem motivo para se antecipar. Enquanto plantas de regiões com secas frequentes são isoídricas, ou seja, se a seca é frequente, ela tem que se antecipar, né? Tem que se antecipar. Aqui é um experimento nosso com eucalipto urocã, é o mecanismo de tolerância à seca de eucaliptus urocã, feito na disciplina de engenharia florestal. Fizemos muitos trabalhos dentro da disciplina, sem prejudicar o conteúdo, muito pelo contrário, alicerçando o conteúdo. Mas observe aqui que a planta foi submetida a diferentes volumes de água. 0 de água seca ferrenha, né? 25% de toda a água que a planta precisa, 50, 75, 100, 125. Nesse experimento não teve o 0, teve de 25 a 125. Então observe, referente à evapotranspiração. Observe que a transpiração aumenta à medida que aumenta a disponibilidade de água. Ou seja, se tem mais água disponível, a planta vai transpirar mais. Isso é o gráfico A, né? Na sua esquerda. Na sua direita, o gráfico B. Observe que é o conteúdo relativo de água. Agora eu quero que você olhe para mim. Olhe para mim não. Olhe para o gráfico do 125 para o 0. Aí você vai tentar enxergar os dois ao mesmo tempo. Tanto o gráfico A de transpiração, quanto o gráfico B do teor relativo de água. De 125 para 25. Então, observe que de 125 para 25, a transpiração decresce de forma linear. Mas você observa que o conteúdo relativo de água não decresce de forma linear. Ele decresce bem lentamente. É como se a planta fechasse logo o estômago e se mantivesse hidratada. Se fechar logo o estômago e se mantiver hidratada, é um tipo de isoídrico. Então, algumas consequências, né, do déficit hídrico é a redução do crescimento, aumento da síntese de água, fechamento dos estômagos, murchamento. Valores críticos de potencial hídrico para fechamento dos estômagos. Não é para morrer não, é para fechar o estômago. Não é valor crítico para morrer, não. É valor para fechar o estômago. Eucalipto -1 a -2,8. Tem vários materiais de eucalipto, né? Se você pegar de Citriodora até o Superclone ou o GG100, é um abismo de diferença. Tomate feijoeiro de -0,7 a -0,9. Soja de -1 a -1,2. Uva de -1,2 a -1,6. Algodão de -1,2 a -1,6. Acácia, -5. Misericórdia, olha que diferença entre acácia e soja. É demais. Essas outras duas primeiras espécies aí também, olha. É muito diferente o potencial de tolerância à seca de diferentes espécies, principalmente se as espécies forem não melhoradas, se elas forem nativas. A diferença é grande. Eventos comuns em condição de déficit hídrico: redução da área foliar, aumento da razão de massa radicular, aumento da produção de aba, fechamento estomático, redução da fotossíntese, redução no acúmulo de biomassa. Nós vamos verificar agora a limitação difusiva e limitação bioquímica da fotossíntese, tá? Então observe aqui, na sua esquerda, a condutância estomática, na sua direita, a fotossíntese. Plantas de cafeiro foram submetidas a 10 dias de déficit hídrico. Na linha clara são as plantas tratadas e na linha escura as plantas que foram irrigadas diariamente. Observe, então, vamos observar as linhas claras, né? Vamos tentar ver a condutância estomática e a fotossíntese ao mesmo tempo. Observe na condutância estomática que à medida que avançam os dias sem água, foram 10 dias de seca, então observe que à medida que avançam os dias sem água, vai reduzindo a condutância estomática, vai reduzindo a abertura estomática e vai reduzindo a fotossíntese também. No entanto, no 10º dia, quando volta a irrigar, observe que aumenta a condutância estomática e aumenta a fotossíntese. Isso é um efeito difusivo, significa dizer o quê? A fotossíntese foi limitada pela difusão do CO2. À medida que o estômago se fechou, limitou a difusão do CO2, entrou menos CO2, e entrando menos CO2, limitou a fotossíntese. Uma limitação bioquímica é uma limitação que afeta o metabolismo vegetal, afeta o aparato fotossintético, afeta as enzimas, por exemplo, a rubístico, a pepicase.
Mas uma limitação difusível é uma limitação somente relacionada com a difusão do gás até o sítio de carboxilação. Eu quero discutir com vocês aqui esse slide que nós costumamos dizer, por exemplo, que o período reprodutivo ele é mais susceptível ao déficit hídrico que o período vegetativo, certo? No entanto, dentro do reprodutivo existem vários estágios e dentro do vegetativo existem diversos estágios. Dentro do período vegetativo, por exemplo, nós pensarmos em soja, nós podemos pensar aí em V1, V2, V3. A soja em V2, por exemplo, ela é mais susceptível ao déficit hídrico do que qualquer outro estágio dentro do reprodutivo. Significa dizer o quê? Uma seca que leve uma planta em R3 ou em R4. Ao limite da sobrevivência, ela mata facilmente a planta em V2. Então, note que quando nós comparamos o vegetativo e o reprodutivo, é uma comparação muito grosseira, porque o vegetativo é muito longo e o reprodutivo também. Uma planta no período vegetativo, se ela passar pela seca, ela tem tempo suficiente para se recuperar, maior do que no reprodutivo. No entanto, a seca que uma planta R4 ou em R3 de soja supera, uma planta em V2, V1 não supera. Tudo bem? Vamos falar agora da deficiência de oxigênio, tá? Então observe que nós falamos do solo, da fase líquida, sólida e gasosa do solo. E os gases do solo são gases em concentrações muitas vezes semelhantes com os gases na atmosfera. Quando nós pensamos no solo a 15 centímetros de profundidade e comparamos com os gases na atmosfera, e nós colocamos os gases nitrogênio, oxigênio e CO2, nós observamos que a diferença mais significativa está entre o CO2 no solo e na atmosfera. No entanto, pode ocorrer diferença significativa com relação ao oxigênio. Então, tem variantes, né, que pode levar a essa variação do oxigênio. Por exemplo, compactação do solo, inundação. Então, isso pode a água ocupar os espaços de ar e aí reduzir a disponibilidade de oxigênio. Então, as plantas tolerantes à inundação, elas suportam alguns dias. As plantas sensíveis à inundação, elas têm danos severos já em 24 horas de anoxia, né? Enquanto danos ao sistema radicular já ocorrem numa condição de hipoxia, né? Uma condição em que reduz a disponibilidade de oxigênio, não numa condição em que já não tem oxigênio disponível. A respiração celular, ela paralisa a cadeia de transporte de elétrons da respiração celular é paralisada e paralisa também a fosforilação oxidativa. Então, observe aí a cadeia de transporte de elétrons da respiração, ela é paralisada na condição de inundação, porque falta oxigênio, falta o aceptor final de elétrons da respiração. Então, numa condição de baixa disponibilidade de oxigênio, ou a hipoxia, ou então a ausência de oxigênio numa condição de anoxia, é uma baixa produção de ATP, porque a respiração é do estilo fermentação. Tem efeito na absorção de nutrientes. Por que tem efeito na absorção de nutrientes? Porque reduz a produção de ATP. E ATP é uma energia necessária para custear a entrada de nutrientes na planta e o metabolismo de muitos desses nutrientes, dentre eles o nitrogênio. Aumenta a acidez do citosol. Quando aumenta a acidez do citosol, o pH decresce e inibe a atividade das aquaporinas. Por que o pH decresce? Decresce porque numa condição de glicólise, o piruvato ele pode ir para o ciclo de Krebs, só que aí tem que seguir uma rota aeróbica. Como não tem oxigênio, vai ser fermentação, essa rota anaeróbica. O piruvato sendo convertido em lactato pela ação da enzima desidrogenase do lactato, essa enzima ela é inibida pelo pH baixo do citosol, e essa reação vai decrescendo o pH. Enquanto a descarboxilase do piruvato é ativada, então a fermentação em plantas tende a ser etanólica, prevalecer a etanólica. O piruvato é convertido em acetaldeído e acetaldeído em etanol. Essa fermentação decresce o pH do citosol e inibe a atividade das aquaporinas. Além disso, pode ocorrer uma transformação do ferro, tá? E torná-lo tóxico para as plantas, do enxofre também. Pode ocorrer a produção de ácido acético e ácido butírico, numa condição tóxica para a planta. Observe que há uma alça na aquaporina, lá embaixo mostrando, está marcado o quadrado. É a alça lá que tem histidina e serina, é a alça sensível ao pH, a variação do pH. Então, o que ocorre com as plantas tolerantes? Intenso crescimento do caule, as folhas alcançam o ar,
Ao desenvolvimento de canais de lenticelas, né, que são rupturas no tecido suberoso, pelo qual começa a entrar oxigênio. As raízes podem se tornar superficiais para ter acesso ao oxigênio. Pode ocorrer o influxo e o armazenamento de oxigênio, o armazenamento principalmente pelos aerênquimas, né? O aerênquima é uma estrutura formada tanto pela morte de algumas células como pelo afastamento dessas células. Forma um espaço, como eu estou mostrando aqui agora, um espaço no interior do sistema radicular onde o oxigênio é armazenado. Então tem duas imagens aí, uma imagem é uma imagem de lenticelas, que é a ruptura do tecido suberoso, e aí pode ocorrer o influxo de oxigênio. E eu estou mostrando também no outro espaço aí, a aerênquica, na outra figura o aerênquima.